Primeiro ano, bom dia. Eu espero que todo mundo esteja bem, quarentenado, mas com saúde. É, a gente vai fazer o que hoje? A gente vai fazer vai começar o conteúdo novo, bem de leve, vai dar uma revisada no conteúdo antigo de sociologia, certo? Então, o capítulo que a gente tem que ver hoje, nós vamos ver como surgiu essa disciplina que é a sociologia, que é uma ciência humana que estuda as dinâmicas particulares da sociedade, como cada uma funciona e sob quais regras, certo? Então a gente vai começar hoje vendo um carinha que ele se chama Auguste Comte, esse daqui, ó, presta atenção, esse aqui, Auguste Comte, olha a carinha dele, bem esquisita. Ele é o seguinte, ele foi o primeiro estudioso, ele é francês, que estruturou a disciplina de sociologia como uma disciplina de estudo mesmo, com as suas regras, com as suas metodologias específicas. Só que tem uma questão específica, bem interessante para a gente notar, que é o seguinte: ele viveu numa época em que existia uma estruturação de pensamento que era naturalista. Ou seja, ele via na sociedade as regras que os biólogos viam na sociedade. Então ele achava que todas as sociedades precisavam funcionar de acordo com essa regra natural. Ou seja, todas elas tinham que ser iguais e todas elas tinham que seguir o mesmo caminho evolutivo. Quando eu falo evolutivo, é evolutivo de biologia mesmo, evolução do Darwin por seleção natural. Ele pensava dessa forma mesmo, que da mesma forma que os seres passam por um progresso de evolução biológica, a sociedade também precisava passar por esse processo. E não surpreende que eu coloquei essa frase aqui. O progresso não é mais do que o desenvolvimento da ordem. Ele vai pensar o seguinte: ele vai pensar que as duas coisas, aliás, três coisas, né, mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade é, primeiro, ordem. Você tem que ter ordem nas dinâmicas sociais, nas estruturas e nas instituições. Na sociedade como um todo tem que impor a ordem. E com a ordem e com o amor, o que ele vai chamar de amor? Ele vai chamar de amor uma moral humana voltada para as coisas que geram coesão do grupo. Então, amor para ele não é esse amor que a gente entende hoje, de empatia, de compaixão. É um amor voltado para a sociedade mesmo. Aquilo que você faz contribui ou não. Então, amor, esse tipo de amor, né, que ele chama de amor, a gente chamaria de outra coisa, é ordem, e esta ordem vai levar ao progresso. Progresso naquela escadinha. Se você lembra das suas aulas de biologia, você vai lembrar que existe esta escadinha evolutiva que a gente sabe hoje que é uma ideia equivocada, evolução, segundo a teoria de Darwin, por seleção natural, não funciona assim, mas essa é a ideia que na época existia, que existe um tipo de escadinha que cada um tem que passar para chegar ao mais desenvolvido. Essa ideia a gente sabe hoje que é equivocada, mas era nisso que eles pensavam, principalmente Auguste Comte, que a gente está estudando. E aí ele achava que todas as sociedades tinham que passar pelo mesmo processo para chegar na mais desenvolvida, que na época em que ele está falando era qual? A sociedade europeia do século XVIII, certo? Se existia essa escadinha evolutiva, a mais desenvolvida era a sociedade dele. Ele era eurocêntrico, ele achava que todas as sociedades tinham que se espelhar na sociedade europeia da época. Então, esta imagem aqui é uma imagem que colou muito nessa ideia eurocêntrica dele. Ele viu nisso uma oportunidade
para estruturar uma ideia eurocêntrica, de que, por exemplo, para ele, segundo Comte, as sociedades, por exemplo, do continente africano, dos seus variados países e regiões, estão atrasadas no desenvolvimento da sociedade. Elas estariam nesse meio termo aqui. Para ele, estas sociedades são as sociedades que se desenvolveram, mas não adaptaram a cultura europeia, e esta daqui é a mais desenvolvida europeia. Então, conseguem compreender que ele pegou um processo biológico de uma teoria biológica evolutiva, né, num modelo que a gente hoje sabe que é antiquado, certo? A biologia, a teoria da evolução não dá crédito mais a essas ideias, né, que ele pensava. Então ele adaptou uma teoria biológica de evolução para uma ideia de sociedade que tinha que evoluir da mesma forma, certo? Então isso, ele deu um nome para esse movimento que é positivismo, certo? Então Comte deu origem ao positivismo juntando essas duas coisas. Show? E aí, não surpreendentemente, essa ideia se espalhou para outras partes do mundo, inclusive o Brasil. Porque quando a corte portuguesa veio ao Brasil, no início do século XIX, quando a corte portuguesa veio para cá, trouxe essas ideias filosóficas e sociológicas com eles. Essa corte iluminada, né, iluminista, essa corte positivista, que partilhava essas ideias da ciência da época, trouxe essas ideias para cá. Tanto é que na bandeira do Brasil está escrito o quê? Ordem e progresso. Os ideais positivistas do Auguste Comte. Então, se você está perguntando, professor, o que tem a ver Auguste Comte, positivismo, com a nossa realidade hoje, tem muito a ver. Porque o nosso país, como Estado-nação, foi estruturado, as suas instituições políticas, policiais, econômicas, toda a nossa organização como Estado-nação foi moldado nos ideais do Comte, de ordem e progresso, certo? Faz sentido, né? Então eu trouxe essa charge aqui bem legal, porque ele pensava também, ele pensava também no amor, né? Amor, ordem e progresso. Mas na bandeira esqueceram do amor, botaram só ordem e progresso. Se você não se identifica com essa realidade, é difícil, porque realmente deixaram a experiência que a gente tem na sociedade brasileira, já desde muito tempo, é que esqueceram o amor, botaram só a ordem e o progresso, certo? Sob a base de repressão, muitas vezes. Então, o Auguste Comte foi esse. Pouco tempo depois, também na França, surgiu um outro pensador que ajudou a estruturar a sociologia como a disciplina que a gente conhece hoje. Este cara, ele está muito mais próximo da gente, né, do que a gente estuda hoje em sociologia, do que o Comte. O Comte, ele é um cara que serve para a gente entender como o processo aconteceu e como é que essa ideia dentro da sociologia ficou para trás, certo? O próximo é o Émile Durkheim. É um nome difícil, é um nome complicado, mas, vamos lá, deixa eu botar a fotinha dele aqui. Este é o Émile Durkheim. Todos eles têm essa cara estranha, mas o nome dele é aqui, ó, Émile Durkheim. O H é mudo, aí junta, fica Durkheim. Ele pensava o seguinte, ele já entendia a sociedade não como um processo biológico de evolução. Ele entendia que cada sociedade tem seu processo independente, cada um vai seguir o seu rumo. É mais ou menos
o que a gente vê hoje, certo? Cada sociedade tem seu início, sua forma de funcionar e cada uma está no seu rumo separado. Não existe escadinha evolutiva para a sociologia, segundo Durkheim. Não existe. Então, a sociedade europeia, a sociedade brasileira e a sociedade de Gana, por exemplo, na África, todas elas têm a mesma importância e todas elas têm o mesmo nível de complexidade, mas cada uma seguiu seu rumo. Não existe como uma forma de comparar em nível qualitativo, em nível de qualidade, não tem como comparar, não tem como dizer essa é menos evoluída, aquela é mais evoluída, isso não existe. Especialmente por causa deste carinha aqui, certo? O Durkheim, ele já pensava também em formas de classificar o que está na sociedade. Ele pensou, primeiro, numa coisa chamada fato social, certo? A gente vai estudar duas coisas do Durkheim hoje. Fato social e consciência coletiva. As duas estão interligadas. Mas vamos lá. Fato social é tudo na sociedade que você entende que é imposto sobre a pessoa. São todas as regras que você tem que seguir, você concordando com elas ou não. A gente vive numa sociedade que tem camadas incontáveis de regras que você tem que seguir, independentemente se você sabe dessas regras ou não, se você respeita essas regras ou não, você tem que seguir. Então, é a forma como se veste, a forma como fala, a forma como se porta, o que pode, o que não pode, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que a gente pode fazer em certas circunstâncias ou não, enfim, quando você entra, vou dar um exemplo, quando você entra na escola, você é sobrecarregado de várias regras. Você tem que estar vestido de uma forma, você tem que aparentar, você não pode chegar com o cabelo, enfim, da forma como você quiser. Dentro de sala de aula, você tem que falar de uma forma com os colegas, falar de outra forma com o professor, falar de outra forma com os funcionários outros, né? Então, essas regras a gente vai aprendendo naturalmente. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo essas regras. Ele chama essas regras de fatos sociais, certo? Então, fatos sociais para ele são essas regras que amarram uma sociedade específica, né? No caso nossa, a brasileira, tem várias regras que a gente tem que seguir em níveis incontáveis. A gente sabe, vocês sabem. E esses fatos sociais eles têm características diferentes. A primeira delas é o seguinte, é coercitividade. O que é coercitivo? É uma coisa que é obrigatório, é imposto a você e se você não cumprir tem consequências. Isso é coercitivo. É uma coisa que é imposta, obrigada, com consequências se você não cumprir ou não cumprir da forma como é mandado. Isso é coercitivo. Então o fato social é coercitivo, ele te obriga. Se você não cumprir, tem punições. As punições são variadas e dependem da sociedade e da infração que a gente está falando. A outra é generalidade, que é o quê? Essas regras, né, esses fatos sociais, eles servem para todo mundo. Todo mundo está submetido a essas regras, a esses fatos sociais. Óbvio que isso vai variar de onde você está na sociedade, mas todo mundo tem regras a seguir e essas regras são impostas pela sociedade como um todo, certo? Então, se eu fizer algo de errado, mas alguém de uma classe, né, superior fizer a mesma coisa errada, a gente vai sofrer punições diferentes. Talvez essa outra pessoa nem sofra punição, mas ela tem outras regras que ela tem que seguir, certo? A outra é exterioridade. Exterioridade quer dizer o quê? Não é você que inventa essas regras. Essas regras vêm de fora para dentro. Não é você que se reuniu com a escola e decidiu,
eu acho melhor fazer dessa forma. Não. Você não decidiu isso. Isso foi decidido por você, por um grupo de pessoas que talvez você nem conheça, e isso é imposto de fora para dentro. A gente não escolhe seguir essas regras. Mas, às vezes, a gente segue essas regras de uma forma tão, digamos, não pensada, né? Não raciocinada, que a gente acaba internalizando e achando que é assim que tem que ser mesmo para todo mundo. Mas se você parar para pensar, todas as nossas regras que nós seguimos são impostas, elas vêm de fora para dentro. Então, um bebê nasce e aí dali do momento em que ele nasce, ele já está sendo imposto regras. Tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que chorar, não pode chorar, tem que cagar aqui, tem que cagar ali. A formação de um sujeito na sociedade é basicamente isso. É como você coloca regras dentro desse sujeito. Pro Durkheim, para outros sociólogos, eles vão pensar isso de outra forma. Mas o Durkheim vai pensar assim, certo? E tudo isso, todas essas regras, quando elas se juntam, elas criam uma consciência coletiva. Ou seja, é como se fosse uma nuvem de regras que cai sobre todo mundo. Sobre uns cai mais forte do que sobre outros. Mas essas regras caem sobre todo mundo e essas regras não são inventadas por ninguém especificamente. Elas estão lá, coletivamente. Nós, como sociedade, a gente segue essas regras, a gente decidiu, todo mundo junto, que essas regras estão lá e elas precisam ficar lá. Quando uma sociedade muda, por exemplo, o Brasil, o Rio de Janeiro de 2020 não é o Rio de Janeiro de 1920. É uma sociedade um pouco diferente que decidiu coisas diferentes para todo mundo. Viver naquela época não é a mesma coisa que viver hoje, embora seja o mesmo lugar no Brasil, certo? A gente coletivamente decidiu coisas diferentes ao longo do tempo. E isso é feito por todo mundo e é seguido por todo mundo ao mesmo tempo. Não é criado por uma pessoa específica. Foi? Então a gente estudou essas duas visões sobre a sociedade que ajudam a gente a entender como surgiu a sociologia. Primeiro, o Auguste Comte, que vem com uma visão mais biologizante, não sei nem se essa palavra existe, mas está criada, uma visão mais biológica sobre a sociedade, uma visão evolutiva, né? E o Durkheim, que já vê uma forma mais orgânica, mais individual de você pensar essas sociedades, cada uma seguindo a sua regra, sem uma escadinha evolutiva, e todo mundo seguindo um conjunto de regras. Foi? Então, hoje basicamente são esses dois que a gente vai entender os conceitos, certo? Comte e Durkheim. Foi? Então, até a próxima, fiquem bem e fui!